acontece? E aí a gente passa, por exemplo, para o slide 6. O slide 6, galera, ele é só mais um complemento ali em relação ao mapa, num lugar chamado Crescente Fértil. Essa região que tu está vendo ali, uma lua crescente, ela é uma zona onde hoje, né, de um tempo para cá, não somente hoje, quando foi desenvolvida essa nomenclatura de crescente fértil, ela é uma zona hoje de maioria islâmica. Claro que o Islã não existia. Eu acho que vocês sabem, eu não sei se vocês sabem, né? Mas o Islã, galera, essa religião, ela surgiu na Idade Média. Foi somente no ano 600, a data específica é o ano de 622, que surge o Islã. Nós também temos essa mania de naturalizar tudo, né? Tipo, essa religião deve ter desde sempre, assim. Não. Tem um momento específico em que agora a gente vai construindo e enxergando todos esses momentos. Pois bem, a partir dos anos 600, e claro, vamos pensar lá nos anos 1900, todas essas regiões ali do Oriente Médio, onde nós estamos olhando, enxergando, e também o norte da África, galera, são islâmicos. E é por isso que usam os islâmicos a lua crescente como símbolo da sua religiosidade. Né? Tem uma questão em relação à fundação do Islã que depois eu vou contar para vocês, mas é por isso que é chamada essa zona de chamado crescente fértil. Usa-se como símbolo a lua crescente. Então, onde é que surgiu a civilização? Surgiu onde hoje é o Iraque, galera, e esse lugar era chamado de Mesopotâmia, logo vocês vão enxergar o porquê. E surgiu, galera, ao mesmo tempo no Egito, no norte da África. Então, esse mapinha que tu está enxergando ali, ele está pegando tanto a região do atual Iraque, quanto a região, galera, da Mesopotâmia. Desculpa, do Egito. Então, junto, vários povos vão surgir, e esse é o surgimento da civilização. Na Mesopotâmia, a revolução urbana que nós estamos entrando, e no Egito, que daqui a pouquinho a gente vai estar conversando, galera. No Egito acontece o processo do surgimento de um império inteiro, não cidades e estados independentes. Deixa eu passar para vocês, slide 7. Passando o slide 7, galera, acontece, portanto, a formação da Mesopotâmia. E ali no slide 7 eu quero que tu coloque embaixo dessa Mesopotâmia, ou em cima ali, né? Tem um espacinho no slide. Pode ser embaixo, que provavelmente tu tá anotando no teu caderno. E, e aí tu tem um espaço, né? Aqui no meu slide que não tem espaço embaixo da Mesopotâmia. Escreve, galera, atual Iraque. Porque as questões sobre esse período, eles vêm e conversam com vocês, por exemplo, onde está esse povo atualmente. Ao contrário do Egito, que o nome mesmo vai dizer onde é que está lá no Egito, é óbvio, né? Os outros povos que nós vamos conversar, galera, tudo é país atual que não tem o nome deles mais. Inclusive, um deles é isso aí, Mesopótamos. A palavra Mesopotâmia, povo, ela foi inventada pelos gregos. Ela foi usada pelos gregos para nomear, os gregos migrando para essa região, para nomear os povos que surgiram, né, nessa região. A região entre rios, Meso entre Pótamos, rios. Então, embaixo do Iraque ali, eu quero que tu escreva região do Tigre e do Eufrates. A famosa região fértil, porque era banhada pelo rio Tigre e pelo rio Eufrates. Nesse processo de sedentarização, eles escolhem zonas férteis e, sobretudo, próximas a rios, né? Porque o rio traz a fertilidade no momento da sua cheia, ele traz uma série de matérias orgânicas que tornam a terra do envolto desse rio fértil para o processo de produção e tudo mais para alimentação. E é por esse motivo também que essas civilizações que nós estamos agora conversando são também apelidadas de civilizações hidráulicas, porque elas vivem às margens de rio e, além de viver à margem de rio, constroem obras, né, levando esses rios, a água desses rios para lugares mais longínquos, devido ao processo também, ao mesmo tempo que está acontecendo, de crescimento populacional. A vida na cidade traz, vamos dizer assim, uma melhora em termos de qualidade de alimentação e, produto disso, o crescimento populacional que não cessa. A vida urbana tem essa marca. Né? É só nós enxergarmos onde nós estamos hoje, né, galera? 7 bilhões de seres humanos. Claro que aqui não, aqui nesse período nós não éramos mais do que 20 milhões de pessoas no mundo inteiro, né? Só para a gente pensar junto assim e tudo mais. Então esse crescimento, produto do processo de urbanização, ele é, né, uma progressão geométrica, sei lá qual é a ordem dessa progressão geométrica. Mas quando a gente fala, galera, dos mesopotâmicos, a gente não fala de um povo específico. Isso é que está escrito aí no nosso slide número 7. Sumérios, acádios, amoritas, assírios e caldeus. A Mesopotâmia, portanto, é composta por 5 povos.
tá? Não somente por um povo, como por exemplo, quando a gente falar do Egito, galera, Egito, egípcios, e acabou. Aqui não. O tempo inteiro vocês vão ver que eu vou ficar comparando com o Egito. Naquilo que for igual, beleza, igual, como agora nós conversamos, o modo de produção asiático. E naquilo que for diferente, galera, eu vou mostrar para vocês as diferenças, porque o teste sobre esse período, ele justamente joga com essas duas partes. Né? Ele compara um no outro, ele joga a característica de um no outro, e a gente tem que estar bem preparado. Senhor, eu preciso gravar esses nomes? Não, agora não, tá? É importante que tu ouça, agora a gente vai construir. Aquilo que tu conseguir absorver, maravilha. Nas vésperas da prova da URGS eu vou retomar isso com vocês. Porque sim, às vezes o teste é sobre a Mesopotâmia, né? Ah, povo antigo oriental, atualmente no Iraque, qual o seu legado? Pá, então é uma pergunta sobre a Mesopotâmia. Mas às vezes o teste é um pouquinho mais profundo. Em vez de só a Mesopotâmia, de modo geral, eles vão lá e perguntam assim: o que os assírios fizeram? Pá, aí a gente tem que saber cada um deles. Mas não se preocupem agora. Agora a gente vai construindo junto, a gente vai anotando. E vai ser o nosso primeiro contato com esses povos. Lá na véspera da URGS, a gente retoma, né, só na decorebinha, só, não esquece daquilo, não esquece daquilo, e vocês vão estar preparados para a questão. Maravilha? Passando então, galera, ao nosso slide de número 8. O primeiro dos povos, galera, que justamente vai ser toda a base de comportamento dos povos mesopotâmicos, são os sumérios. Né? Onde acontece a Revolução Urbana, galera, é lá no sul da Mesopotâmia. Na história antiga oriental, a gente divide esses povos na chamada região Alta Mesopotâmia, Baixa Mesopotâmia. O Egito é a mesma coisa, Alto Egito, Baixo Egito. E falar, galera, Alta Mesopotâmia e Baixa Mesopotâmia é falar do Tigre e Eufrates, os cursos deles. O Alto Tigre, galera, e o Alto Eufrates estão lá no norte do Egito, tá? E descem em direção ao sul. Onde é que acontece a Revolução Urbana, povo? No Baixo Egito, onde os sumérios lá estarão. Olha ali do ladinho, eu fiz um detalhe daquele mapa anterior. Ali é a cidade de Ur, um dos berços da civilização. Cidade de Uruk, cidade de Lagash, só as mais famosas, né? Cidade de Sumer, as mais famosas cidades-estados que surgiram. Percebe só que interessante, ó. A gente olha isso daqui e pensa, que famoso o quê, velho? Eu nunca ouvi falar. Verdade. Concordo plenamente contigo e tenho quase certeza que nenhum de vocês, só quem gosta muito de história, e quem estava aí estudando antes já, dando umas lidas e tudo mais, conhece alguma dessas cidades aqui. Mas vamos voltar um slide, galera. Botem no 7 aí. Ampliem. Deixem ele grandão aí. Aí, galera. Vai olhando ali os pontinhos. Tem um pontinho um pouquinho mais acima de Sumer, chamado Nippur. E tem um pontinho mais em cima chamado Kish. E em cima de Kish, galera, qual é o nome da cidade que está ali? Vocês conseguem enxergar? Escrevam aí para mim no chat. Só para ver se vocês estão interagindo comigo aqui. Qual o nome da cidade que está em cima de Kish? Babilônia, exatamente. E aí, povo, me digam, vocês conhecem a Babilônia? A Babilônia, galera, a gente não sabia que era uma cidade, eventualmente. Ou sabe que é uma cidade, ou na verdade Babilônia virou sinônimo de um monte de coisa para nós. E depois vocês vão entender o porquê. Tá? Entre todos esses montes de cidades aí, várias a gente não conhece por nome, assim, no nosso dia a dia. Agora tem uma que eu sabia que tu conhecia. A cidade-estado da Babilônia. Tá? Só para dar esse exemplo. Isso aqui, ó, voltando então aos nossos sumérios, ali não é sumério. Lá na Babilônia são os amoritas, daqui a pouquinho a gente vai ver. Mas só para vocês enxergarem, eu queria construir isso com vocês. E aí tá ali, ó, o surgimento das cidades-estados. Ô, senhor, o que é uma cidade-estado? É uma cidade, galera. Tipo Porto Alegre. Só que ao mesmo tempo ela é um estado. Ela é absolutamente independente, por exemplo, a relação Porto Alegre-Viamão. Você sabe que existe uma relação de dominação de uma coisa chamada Estado do Rio Grande do Sul, dominado por sua vez, em termos de relação, por uma coisa chamada República Brasileira, né? República Federativa do Brasil. Pois aqui, galera, cada uma dessas cidades elas se comportam como se fossem países. E eu posso dar um exemplo para vocês hoje de uma cidade-estado. Chama-se Vaticano. Tá? Por exemplo. Aí tu entendeu a noção. Porque eu não posso chamar de país, galera. A dimensão é de uma cidade, como a nossa, por exemplo.
E quantas pessoas viviam nessa cidade, Sor? Algo em torno, galera. Aqui, nesse momento inicial que nós estamos conversando, algo em torno assim de 50, 100 mil pessoas. Mas assim que essas civilizações vão se desenvolvendo e logo nós vamos chegar nesse nível, galera, sim, a gente vai estar conversando estaremos conversando sobre algo em torno assim de cidades com 300 mil pessoas. Então, se tu parar para pensar, velho, caraca, velho, é muita gente, galera. 300 mil pessoas, olha quando nós estamos, galera, 5 mil anos atrás. Pensa, para e pensa. Quantas hoje cidades no Brasil possuem 300 mil pessoas, galera? Né? No Brasil, galera, não são muitas, não. É só parar para contar e tu vai ver que não vai ser muitas, velho. 2000, né? E 20, estamos aqui 5 mil anos disso que nós estamos conversando. Então, esses núcleos que estão surgindo, galera, são verdadeiros formigueiros humanos. É muita gente vivendo. E por isso aquela especialização do trabalho que nós vimos. Com essa quantidade grande de pessoas, galera, cresce a demanda por tudo. E crescendo a demanda, cada um vai fazer um tipo de atividade para, né, para dar conta de uma demanda extremamente grande. E é ali que eu comentei com vocês, esses reis, galera, são inicialmente chamados de reis sacerdotes, porque ao mesmo tempo eles exerciam uma função religiosa e ao mesmo tempo eles estavam exercendo aquela relação política e militar, né, de comando, chamados reis sacerdotes, passando, portanto, para o nosso slide 9. Essa, galera, é a pirâmide social dos mesopotâmicos, né, dos sumérios, mas a partir disso, galera, como eu disse para vocês, é a base da cultura, portanto, todos os demais povos vão ser igual. Bem lá no topo, galera, a elite dirigente. Abaixo deles, a gente bota ali, né, os funcionários desse estado, administradores, militares, escribas, galera. Dá um destaque para aqueles caras ali, isto é, os caras que vão escrever. Daqui a pouquinho a gente vai falar disso, a gente ainda não falou. Os sacerdotes, isto é, os funcionários que cuidarão somente da coisa da religião. Com o passar do tempo, povo, o rei passa a fazer uma função, tá? O rei passa a exercer uma atividade, e aí terão pessoas especiais para as coisas da religião. Com o passar do tempo se separa, embora esse rei, galera, ele seja um representante da força divina na Mesopotâmia. Isto é, o rei da Mesopotâmia, o comandante dessa cidade-estado, de um poder centralizado na mão dele, ele representava, na verdade, a justiça que Deus desejava. E Deus era aquele que havia feito a vida na terra. E se tu acorda de manhã e tu abre os olhos e tem um sol, devemos ao Deus Sol. E aí depois a gente fala da religião. A grande massa, galera, dos sumérios, dos mesopotâmicos, eram camponeses. Tinham também ali, tu tá vendo, artesão, comerciante e tudo mais. E galera, bem pouquinho, mas também existia dentro dessa sociedade, os escravizados. Aí que vem a grande confusão, galera, do teste e o pega-ratão sobre vocês. Esse exercício, ele vem tanto para a Mesopotâmia quanto para o Egito. E a gente olha, por exemplo, documentários, da Mesopotâmia quase não tem, né, galera? Mas a gente olha muito documentário sobre o Egito. E quando a gente olha um documentário sobre o Egito, aparece que escravo estava lá construindo pirâmide, por exemplo. Verdade. Escravo constrói pirâmide, galera. Só que o trabalho no Egito e o trabalho na Mesopotâmia não era majoritariamente feito pelos escravos. O trabalho era feito pelos camponeses que compulsoriamente eram obrigados a trabalhar na terra e obrigados, galera, a trabalhar em obras públicas, seja a construção de uma pirâmide, seja a construção de estradas, palácios, casas para essa nobreza que comandava essa sociedade. Esse trabalho compulsório não configura este ser humano como um escravizado. Tá, mas ô senhor, como assim? Trabalho é compulsório, compulsório é obrigado, né? E obrigado é escravo. Não, galera. Em história, eu quero que tu anote aí. Pode anotar até aqui embaixo, embaixo desse escravo que nós estamos olhando aqui no nosso slide 9. Pega e coloca ali embaixo, ó. O que que é um escravo? Ele é uma propriedade, galera. Um ser humano escravizado, ele é propriedade de alguém, tá? Nesse caso aqui, galera, esses escravizados pertenciam ao Estado, prestavam serviços obrigatoriamente. Tá, mas quem são esses escravos? De modo geral, galera, é o cara dominado em guerra. Né? Vem um povo invadir a Mesopotâmia, o cara vai lá, pega e escraviza. Ou então eles vão lá e invadem um outro
Oi? Foi? Deu uma caidinha, povo. Então é isso que nós estamos conversando. Deixa eu baixar aqui, abrir de novo o PowerPoint, pronto. Os escravizados, então, tu escreveu ali embaixo. Ele é propriedade de alguém, seja de um Estado, seja de um indivíduo poderoso. Sei lá, um arquiteto, ele tinha um escravizado, um sacerdote poderoso. Tá? Ali, propriedade social em que ele é obrigado a prestar alguns serviços, galera. Como nós. Nós não somos, povo, obrigados a pagar os nossos impostos em relação ao nosso Estado. Somos. Deixa eu ver aqui. Não estou conseguindo ver só. Tem duas webcam ligadas. Pois é, aquela webcam ali de baixo, ela não é minha, galera, mas eu acho que não tem nada a ver. Vocês podem me ver, escolhe a minha web ali e abre, tá? Isso, eu sou o objetivo professor ali. Aí é o seguinte, a gente também é colocado na nossa relação social que hoje nós estamos, galera, inseridos, e somos obrigados a uma série de coisas e não somos escravos, galera. Vocês entendem? As relações em sociedade, elas exigem comprometimentos que estão além da nossa vontade absolutamente individual, tá? Vamos ver aqui, está pedindo uma atualização para ver a sua web. Então tem a ver com a atualização do teu programa, tá? A Thaís. Ah, ótima pergunta, Gabi, né? Os camponeses tinham salário? Não, tá? O trabalho ele era compulsório e não havia remuneração. Bah, ótima pergunta. A gente fala, às vezes, fala tanto, e um detalhe desse que é muito importante a gente acaba não citando, né? Vamos pensar junto, deixa eu só ver aqui o que mais estão sendo falado sobre. Esses escravos eram escravos de onde? Isso, perfeito, Fernanda. Acho que foi bem na hora que caiu ali que eu estava explicando isso. Sobretudo é um povo de guerra, um povo vizinho que tu vai lá, pega, domina e escraviza. Ou às vezes o outro povo invadia a Mesopotâmia, como era um lugar muito rico, os caras decidiam invadir. E no que invadiam, a galera tomavam o tufo e acabavam caindo escravizados daí, tá? Deixa eu ver aqui mais. É isso aí. Só se atualizar. Isso, vai dando certo aí. Perfeito? E aí vem a pergunta maravilhosa, Gabi, ali, né? É o seguinte: eles recebiam? Não, galera, trabalho compulsório. Hoje no capitalismo tem uma coisa chamada trabalho assalariado. Aí eu tenho que receber pelo meu trabalho. Como é que era então esse papo, senhor? Aham. Trabalho, galera, gratuito e obrigatório. A única coisa que se recebia, para vocês terem uma noção, era uma ração diária, galera, de alimentação. Para sobreviver, senão tu não sobreviveria, né? Óbvio. Tá, mas como assim ração? Galera, quando a gente usa a expressão ração em história, não tem nada a ver com a ração do dog e do teu gato, tá? Tem a ver com uma quantidade específica fixa. Como assim, senhor? Eu sou velho, eu lembro de uma propaganda que tinha na TV do McDonald's. Dizia dois hambúrgueres, alface, queijo, molho, especial, cebola, picles e um pão com gergelim. Era o famoso Big Mac, galera. Isto é, existe uma ração, existe uma organização. E quando eu ia no Mac, ainda hoje eu acho que existe isso, é o famoso número um. Eu sei que vai vir esse hambúrguer que agora eu disse para ti, que é sempre igual. Vai vir também uma batata média, sempre igual a batatinha. E vai vir um copo de refri médio também. Isto é, isso é uma ração, galera. Perfeito? E qual era a ração desses caras? Era mais ou menos três pães, pão de quarto, aquele pão gigante assim, que servia para alimentar o cara durante um dia. E, galera, três canecos de cerveja. Uma das bebidas que se tomava na antiguidade era cerveja e vinho. Muito menos alcoólico do que a nossa cerveja e vinho hoje. Essas bebidas fermentadas, elas serviam, galera, para limpar a água. No processo de fermentação dessas bebidas, acabava então matando bactérias e essas coisas, e era uma das formas de tu ter uma vida saudável. Então tu tinha uma cerveja quase não alcoólica. Os historiadores, galera, chegaram a fazer um, um experimento com a receita de uma cerveja egípcia e fizeram a cerveja lá do Egito, galera.
é horrorosa, segundo os relatos do livro que eu li, né? Diz que era um horror de tomar aquele troço, né? Enfim, em termos de gosto, paladar é questão de costume também, né? Mas não penso então numa questão alcoólica. Meu Deus, todo mundo louco construindo as pirâmides. Não dá, né? Daí o troço ia cair, né, galera? Então era somente para tu ter uma questão de, de água saudável, né? Água limpinha para não adoecer. E era isso que se recebia, uma ração de comida diária para sobreviver, porque tu era obrigado a prestar aquele serviço, porque havia na tua vida contrapartidas dessa mesma sociedade e, portanto, se tu vive dos benesses da vida em sociedade, nada mais justo do que tu prestar serviço para essa comunidade também, nessa inter-relação, né? Para entender a lógica de trabalho compulsório e tudo mais. Igual a nós hoje, prestamos serviços, uma parte do nosso serviço vai ficar para os donos dos meios de produção, a outra parte do serviço vem para nós. Esses camponeses, portanto, tinham o seu alimento, né? E aí se desenvolver. Então essa é a pirâmide social dos sumérios, que tu vai lembrar, é para toda a Mesopotâmia, isso que nós estamos conversando. Próximo slide, galera. Passa aí para o 10, aquilo que nós tínhamos conversado. Mais ou menos conversado, isto é, ali tu tá vendo uma imagenzinha bonitinha lá no canto direito superior, daqui a pouquinho a gente finaliza. E nessa imagenzinha tu tá vendo, galera, tem um curso de um rio e tem, galera, um dique. Isto é, eles faziam espécies de encanamento e levavam a água desse rio, o Tigre e o Eufrates, para zonas mais distantes, fertilizando, portanto, terras mais longínquas. Terras que antes não eram férteis passam a ser férteis. A outra marca, num período da cheia, galera, eles pegavam e faziam daí represas, represavam água para que durante todo o ano, enquanto não houvesse, né, a nova cheia, a cheia anual do Tigre e do Eufrates, tu ainda tivesse água para consumir, utilizar em agricultura e utilizar em tudo que fosse necessário. Então, os homens, galera, como espécie aqui, falando para vocês, né, eles começaram a dobrar a natureza. Claro, a gente já vinculávamos a natureza desde de toda a história, mas a partir do momento de sedentarização, a gente passa a mexer na natureza, galera. Desde o Neolítico, a plantar. E no momento que a gente planta, a gente escolhe a melhor semente. No momento que a gente cerceia os animais, galera, a gente começa a escolher os animais mais bonitos, mais saudáveis, a carne mais gostosa que tu comia, que tu percebia a partir da passagem do tempo. E aí tu pegava, por exemplo, e começava a escolher qual casal de animal, por exemplo, de cabra, tu vai usar lá para o processo de procriação, um processo de manipulação artificial, portanto, da natureza, através da inteligência humana. E aqui, galera, é isso, começar a dobrar o rio para fazer o rio trabalhar para nós. E aí a construção dessas obras chamadas hidráulicas e por isso civilizações hidráulicas. Portanto, qual a coisa mais importante em termos econômicos dessa sociedade? A agricultura, galera. Os mesopotâmicos são plantadores, são agricultores e eles produzem cereal em grande quantidade. Tá, ô senhor? Mas eles tinham tudo que eles precisavam? Não, óbvio que não, galera. Faltava. Mas tinha tanto cereal que o que faltava, galera, eles trocavam com outros povos. Aí que tá, né, meu? Esses caras não estão sozinhos. Tem vizinho aqui surgindo, velho. E daqui a pouco o vizinho lá faz não sei o quê. Então tá, beleza, eu tenho aqui um cereal pra ti. Vamos trocar aqui uns trigo por um pedaço de ferro. Eu tô precisando de um pedaço de ferro para fazer uma enxada lá em casa. Vamos. E aí, galera, a Mesopotâmia, com seu excedente, construía esses palácios que eu disse para ti. Tá, mas como é que tu vai construir? Eles tinham as pedras, eventualmente não. Mas eles compravam a pedra do vizinho. Então, a grande produção e o que deu riqueza a essa sociedade e permitiu que ela se reproduzisse como grande civilização foi o cereal, galera, a atividade agrícola. Mas é óbvio, né, povo? A atividade artesanal era um elemento muito importante também na Mesopotâmia, a atividade comercial. A Mesopotâmia, povo, pensa no Iraque ali. Olha depois o nosso mapa de novo. Cara, tu tá no meio do extremo oriente lá, China, Índia, aqueles loucos tudo lá. Tu tá pertinho da Europa, daqui a pouquinho vai surgir uns povos na Europa. Tu tá pertinho da África, galera, no contato ali com o Egito e com os outros povos que existiam no continente africano. Então, a atividade comercial, até pela posição geográfica dessa Mesopotâmia, era também importante. Botei ali para vocês, né? Tanto um comércio externo, eu te contextualizei esse mundo agora, quanto um comércio interno. No momento onde acontece, então, entre as cidades e estados, cada região às vezes tem um tipo de característica, né? Um tipo de produto mais específico. E aí, o comércio. Vamos passar para o próximo slide, então. Coloquem aí, povo, no slide 11. E aí vem aquele ponto que a gente já tinha conversado e tudo mais,
que eu perguntei para vocês, e aí foi-se o nosso tempo, galera. Só mais um minutinho. A gente parte daqui na próxima aula. Isto é, a escrita cuneiforme. Eles são os inventores da escrita. Lembra daquele papo? Ah, pré-história, qual é o marco? E um de vocês eu lembro que falou, ô, senhor, a escrita, tá ali. E o nome da escrita mesopotâmica, tu tá vendo lá em cima aquela, aquilo ali, galera, nós chamamos de paleta, né? Tá escrito em cuneiforme ali, galera. A cuneiforme, eles usavam uma cunha, né? Numa paleta de argila molhada, eles escreviam então com a cunha, simbolizando uma escrita chamada ideográfica, tipo, um boi, bota uma cabeça, bota as guampinhas. Uma ideia levando a coisa. Né? Uma coisa leva a escrita. Então, escritas complexas demais, com milhares de representações, e o surgimento da primeira forma de escrita humana. Maravilha? Partimos desse ponto aqui, finalizando o nosso Antigo Oriente na nossa próxima segunda-feira, vendo os outros povos e as características gerais, para dar continuidade, tá? Galera, fiquem à vontade, me procurem aí nas redes sociais para tirar dúvidas e tudo mais, e tudo que vocês precisarem. Beijão, povo. Até mais.